dia, boa tarde ou boa noite para você assistindo o nosso canal do Zapa Vale TV pelo YouTube, Facebook. Hoje conversando com o professor Otton, coordenador do Asteroid Day. Se eu não falei errado, professor, boa noite, tudo bem? Boa noite, Zapa. Tá tudo ok? É asteroide day mesmo. Na realidade, em português, de dia do asteroide, mas acho que a gente está tão acostumado com isso, a gente fala asteroide day mesmo. Pois é, e chegando mais um dia, né? O ano passado ocorreu e esse ano novamente, pena com a pandemia, vai ser online, né? A gente Falando desse, pode falar. Falando desse projeto que vocês fizeram, muitas pessoas não sabem ainda o que é, né? Fala um pouco dele para a gente, do Asteroid Day. Ok, ok. Bom, nós somos da Unesp, Universidade Estadual Paulista, né? Em Guaratinguetá, Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá. E nós temos um grupo de professores, alunos que fazem pesquisa na área de dinâmica orbital planetologia, área de astronomia. Então, a gente realiza alguns eventos ao longo do ano, aberto ao público em geral. Então, a gente teve por 2 anos seguidos, em 98 e 99, desculpe, 2018 e 2019, o evento presencial. Foi lá na faculdade, com diversas atividades, palestras, atividades inclusive para crianças, e a gente tem os telescópios para o pessoal observar, tínhamos também um planetário móvel lá, tem um telescópio grande, então o pessoal tem acesso para observar ao vivo, na hora lá. Porém, com a pandemia isso mudou, né? Então, no ano passado a gente fez a primeira versão dele assim online, e nesse ano a gente está fazendo novamente uma apresentação assim online. Então vai ser um evento das 19 às 22 horas, ou seja, das 7 às 10 da noite, na quarta-feira da semana que vem, né, dia 30 de junho, é sempre no dia 30, eu já explico o porquê. E esse, na realidade, é um evento internacional, ele ocorre no mundo todo. Então, na realidade, o objetivo central desse evento, né, no mundo, é informar as pessoas o que são asteroides, o que podem ocorrer relacionado aos asteroides, a importância de estudar, de entender o que são asteroides, né? E no dia 30 de junho, de um século atrás, 1900 e alguma coisa, no início do século passado, um asteroide entrou na atmosfera da Terra, né? E na região da Sibéria, na Rússia, e ele explodiu próximo da superfície, devastando uma área enorme. Era uma área que não tinha habitação, então, a princípio, não se sabe de ninguém que tenha falecido ou tido qualquer problema associado a essa explosão. E então foi escolhida essa data em função desse ter sido o último grande evento, né, de impacto de um objeto do espaço com a Terra, impacto de grandes proporções. Mas a gente tem na história da raça humana, por exemplo, a extinção dos dinossauros, né, que estudos mostram que isso ocorreu devido ao impacto de um asteroide que colidiu com a Terra, na região do Golfo do México, né? E aí esse impacto produziu uma nuvem de poeira e fumaça que ofuscou, né, a atmosfera, e aí gerou um ambiente que destruiu e matou a maior parte, eliminou a maior parte dos animais e seres vivos da época, né? Restando basicamente animais e seres vivos pequenos. Então, os dinossauros foram extintos nessa época. E a gente sempre brinca, né, que os dinossauros não tinham um projeto espacial, não tinham um plano espacial, não tinham missões espaciais, né? E nós temos, e nós conhecemos isso. Então, já pelo menos mais de 20 anos existem programas, no mundo todo de observação de asteroides para acompanhar, descobrir os asteroides, saber a órbita deles, como é que funcionam, aonde que eles passam, se eles passam próximo da Terra, se tem algum com chance de colidir com a Terra, qual o tamanho dele, quais as condições. Então, não é alguma coisa para assustar ninguém, né? Já posso antecipar, não tem nenhum objeto vindo em rota de colisão com a Terra nos próximos 100 anos, né? Dos Teve objetos um que grandes. passou próximo, né? Eu acho que uns meses atrás eu estava acompanhando. Passou um próximo, mas o próximo assim, o senhor sabe falar quantos quilômetros da Terra? Então, a gente usa uma unidade de medida que a gente fala que é a distância Terra-Lua. Então, a maioria dos objetos que são de um certo tamanho, então teve um que passou em março, abril, mais ou menos, final de março, acho que foi começo de abril, chamado Apophis. Esse objeto passou a uma distância maior do que a distância Terra-Lua.
mas isso é relativamente próximo, porque era um objeto grande, de quase 400 metros de tamanho. Então, um objeto desse, se colidir com a Terra, ele vai causar, principalmente se for numa região habitada, pode causar um dano grande, né? Então, mas esses Mais objetos, é um próximo, né? monitorado, sabe-se que ele não vai passar. Mas tem objetos menores. Então, a gente tem quase constantemente, se você procurar, você ouve às vezes falar, tem um objeto que vai colidir com a Terra, não sei o quê. Mas são objetos da ordem de metros, e aí boa parte deles se desintegram na atmosfera, então não tem problema. Isso que eu Então, ia falar para as existe pessoas. sempre. Isso ocorre o tempo todo, tem objetos colidindo com a Terra, mas são objetos pequenos. Então, a gente tem que monitorar e saber os grandes, e se tiver aparecer algum com possibilidade de colisão, ter um plano para desviar ele, fazer alguma atividade assim. Então, é importante o acompanhamento disso, saber que existem esses objetos, ser feito pesquisas e monitoramento deles, né? Mas não tem nenhum em situação de risco que possa causar algum grande dano na Terra nos próximos 100 anos. Então, é E mais esse tipo de divulgação. esses que já estão acompanhados, por exemplo, o cometa Halley, passa de 76 até 76 anos, né? Isso. Esses que já estão, existe alguma possibilidade de eles alterar essa rota ou não? A gente, o grupo nosso aqui de Guaratinguetá, inclusive, faz pesquisa exatamente na questão de estudar as órbitas desses objetos, né? Então, a gente tem os principais corpos no sistema solar, são os grandes planetas. Então, se um objeto desse, na órbita dele, todo mundo está orbitando ao redor do Sol, então ele vai na órbita dele ao redor do Sol, mas no caminho, um planeta está passando próximo dele, isso pode desviar a órbita dele e alterar a rota dele, para onde ele vai. Então, isso Isso ocorre. automaticamente é acompanhado também, né? Sim, mas não só o acompanhamento, mas a gente faz a previsão. Então, a gente estuda a órbita desses objetos e sabe. Então, ó, tal objeto vai passar próximo, a órbita dele vai mudar como? Então, a gente faz cálculos, simulações computacionais precisas, conjuntos de computadores, cálculos bastante refinados, onde a gente tenta mostrar exatamente essa questão de qual é a previsão da órbita dele ao longo das próximas décadas, próximo século. E aí a gente vê que alguns aumentam as chances de colisão com a Terra, mas em longa escala de tempo. Então isso tem Vamos que ser, dizer que vai sendo estamos seguros. calculado e observado. Digamos que estamos seguros, então, pelo Sim, acompanhamento. sim, no momento sim, mas é sempre bom estar acompanhando. Então os objetos grandes não tem nenhum previsto aí de colidir num espaço curto de tempo. Mas os pequenos não causam dano. Mas tem aqueles intermediários que podem eventualmente surgir e a gente não monitorar, porque tem uma dificuldade de descobrir eles. Quanto maior o objeto, é mais fácil de observar, descobrir ele, acompanhar ele, calcular a órbita dele. Então, objetos com mais de 1 quilômetro, a gente acredita que já conhece todos, né? Objetos da ordem de centenas de metros, a gente conhece a maior parte, né? Mas tem alguns, né, que da ordem de 200 metros, por exemplo, já é um objeto de um tamanho pequeno para ser observado, mais difícil, né? A não ser se ele passa próximo da Terra e a gente observa. Agora, se ele está longe e vai daqui a um tempo passar próximo ou eventualmente vir em rota de colisão, a gente não sabe. Então, a gente tem que continuar observando, tentando descobrir e estar preparado para estudar eles e saber bem o que ocorre. E nesse dia 30, as pessoas que acessarem vão ter esses conhecimentos, vai ser como foi o presencial, assim, não, claro, não a, a visão com o telescópio, não, mas vai ter todo esse conteúdo Então, que teve. a gente está planejando o seguinte: a gente tem algumas lives, então alguns professores vão dar algumas lives, mas são lives curtas, de 25 minutos, né? E tentando apresentar de uma maneira acessível para todo mundo entender, não é evitar coisas complicadas, a ideia é explicar as ideias, né? Então vai ter um professor que vai falar sobre a ideia do que são asteroides, como é que são. Tem um professor que vai falar um assunto interessante, que são as estrelas cadentes, né, que a gente fala. Então, quando você vê um meteoro caindo, o que que é? Como que é? De onde vem? Como As observar? cores também, né? A gente tem câmeras na FEG que observam, monitoram esses meteoros, por exemplo. Então, de vez em quando ocorre algum, a gente vê. Então, vai falar sobre eles, sobre a história deles, um pouco, quando falo história, assim, ao longo da história tem as chuvas de meteoros interessantes que ocorrem. Tem um professor que vai falar sobre mineração de asteroides, esse é um outro assunto novo, recente. Nas últimas décadas existem empresas investindo, a gente tem mineração aqui em terra, né, de minerais que são valiosos.
e muitos dos asteroides contêm materiais assim raros ou bastante valiosos. Então existem empresas investindo na mineração de asteroides, visando no futuro ir lá e explorar e trazer o material aqui para a Terra. Então vai ter Já uma palestra falando, sobre isso. que ótimo. Que é o futuro, né? Vai Exatamente. acontecer. Vai falar um pouco sobre missões espaciais associadas a isso, né? E eu vou falar um pouco sobre essas possibilidades de colisão com a Terra, o que que ocorre, como é que é, quantas ocorreram no passado, e eu vou discutir um pouco essa questão. Mas são lives, digamos, como eu disse, acessíveis ao público, né? Não é uma coisa complicada. Você entra no canal do YouTube do nosso grupo, que é GDOP, GDOP, né? Unesp, no YouTube, e tudo é gratuito, você assiste, você pode fazer perguntas e na hora vai ter uma equipe acompanhando e a resposta das suas perguntas vão ser feitas na hora, na live, então você vai interagir com os pesquisadores. Que ótimo. Além disso, a gente tem na última etapa, a gente não pode ir lá observar, é o público ir lá, mas a gente vai ter uma equipe nossa no telescópio da FEG observando e filmando lá, ao vivo, na hora. Então, na hora, a gente vai ter uma câmera lá e vai mostrar o que está dando para observar no céu aqui em Guaratinguetá naquele momento. Espero que o céu esteja bom. E, então, vai ter essa parte do telescópio tentando mostrar isso. E tem uma coisa nova que a gente está fazendo esse ano, que está tendo muito sucesso, e recomendo quem puder participar, quiser participar, a gente está fazendo um concurso de desenhos para crianças. Então, crianças, né, do ensino fundamental até 10 anos de idade podem fazer um desenho ou colagem, o jeito que quiser, né, num papel A4, tirar uma foto e mandar para a gente, se inscrever no concurso, vai ter premiação. O tema é asteroides. E aí faz do jeito que quiser a criança. E aí, entrando no site do nosso grupo, né, dinamicaorbital.org.br, você tem lá como você submeter. É tirar uma foto, é bem simples. Aí você entra num formuláriozinho lá, põe o nome da criança, o seu nome, o e-mail, e faz o upload da foto. E aí a gente vai, no dia do evento, nos intervalos, a gente vai ficar mostrando os desenhos das crianças que mandaram. A gente vai tentar mostrar o maior número de desenhos possíveis. E no final a gente vai ter uma premiação. O primeiro colocado vai ganhar um binóculo, mas é um binóculo especial para observação do céu, né? E o segundo e terceiro colocado vão ganhar alguns outros brindes do nosso grupo de pesquisa. Então, esse é um evento muito interessante, aberto. Aí os professores podem fazer na sala de aula, as crianças fazem, o professor vai lá e manda todos eles, pode mandar vários alunos de uma vez só. Cada criança só pode mandar um, mas uma pessoa, um adulto, pode colocar de várias crianças e mandar isso de uma maneira... Quem tiver dúvida, manda uma mensagem, a gente responde. Divulgar antes isso, né? A gente vai colocar, estamos colocando no ar. Então, já bem isso é até domingo. Lembrar isso, ó. Quarta-feira que vem é o evento. Então, o desenho tem que ser submetido até domingo à noite. Né? Então, até domingo tá valendo. É dia 27. 27, correto. Então, até dia 27 pode fazer e mandar. Então, procurem então, na internet. Que está nos assistindo aí, prepara o seu desenho e fique ligado aí, o link está embaixo aí, a gente está colocando para você. Mandar o seu desenho e fazer essa interação, né, com os professores para saber um pouco mais do que está acontecendo fora da Terra. E queira ou não, né, professor, é o futuro, né? Eu ia te perguntar isso com certeza, já pegando esse gancho aí, sobre a exploração espacial. O que o senhor acha? Se já entramos numa outra onda de exploração espacial, como na década de 60 e 70, com agora a corrida aí para Marte, a China entrando junto aí com a NASA, junto com a ESA. O que o senhor acha? Que está acontecendo essa corrida espacial ou não? É mais política? Não, exatamente. Eu acho que a gente está numa corrida espacial, né, entre as grandes nações. Agora, dessa vez, é a China que está querendo mostrar que é uma grande potência e está se saindo muito bem, né? Eles enviaram já sondas para a Lua, coletaram material, fizeram um pouso no lado oculto da Lua, que é algo que nunca tinha sido feito antes. Eles enviaram uma sonda para Marte também, ela ficou orbitando Marte, pousou em Marte, tem um rover lá também, um carrinho que fica andando lá, mandando imagens, coletando informações. Eles estão trabalhando em montar uma estação espacial deles, da China, parece que a Rússia talvez faça parte também. Então, a China é o novo grande participante aí dessa nova corrida espacial. E os americanos estão querendo voltar para a Lua, tem um projeto grande aí. Então,
politicamente, né, está tendo esse aquecimento. Esse é um lado da história. E tem um outro lado que é o lado comercial. Os Estados Unidos tem muitas empresas agora privadas que estão investindo nessa parte espacial para turismo espacial, talvez essa SpaceX. questão da mineração espacial. Então, a Falando gente está nisso, vivendo um novo boom aí, esse momento espacial. Então, é interessante você estar informado, saber o que está ocorrendo, né? Para as crianças, para os adolescentes, os jovens aí, se interessarem por carreira na área de engenharias, de ciências, né? É um mercado novo que existe aí e bastante motivador, né? É um desafio muito interessante. na opinião do senhor, falando da SpaceX, o Musk, Elon o senhor Musk. acha que ele é vamos dizer assim, é muita utopia o que ele está falando em projetos, né, que ele está colocando? Ou realmente isso pode acontecer, o que ele está colocando? Pode acontecer de em poucos anos colocar algumas 100 pessoas ou 100 mil pessoas em Marte? O que o senhor acha? Ele está bem audacioso nisso, né? É interessante porque os grandes feitos, né, na história da humanidade são geralmente pessoas que são audaciosas, né? Então isso eu não Com a vejo como referência à sendo, tecnologia. então eu não vejo isso como uma coisa de todo ruim, né? Obviamente você tem que mensurar consequências e pensar em detalhes, né? Então a ida do homem à Lua, né, foi foi feito de alguma coisa de alto risco, foi muito alto risco. Hoje em dia já existe uma tecnologia muito mais avançada, então deve ser feito com muito mais segurança do que foi feito na década de 60, começo da década de 70. Então, as ideias do Elon Musk, o que ele propõe e tal, é tudo muito interessante. É algo muito audacioso, envolve muitos recursos financeiros, né? Então, eu acho que depende de muitas questões, né? Eu acho que existe a possibilidade, eu acho que talvez a escala de tempo seja outra, um pouco maior do que aquele planeja, acho que não seria tão rápido assim, mas a minha opinião é que isso deve levar um pouco mais de tempo. E até mesmo você tem alguns pré-requisitos em termos de tecnologia que precisa ser desenvolvida, por exemplo, para Marte, é muito mais complicado do que a situação da Lua, porque a Lua está aqui perto, você rapidamente consegue ir e voltar em alguns dias, né? Marte você fala em meses, né? Então é uma escala de tempo, meses, quer dizer, vários meses, né? 3 meses Muitos só para meses. ir. Então você fala em, né, ir e voltar é coisa de anos. Então aí o risco é muito alto, né? Para você mandar uma missão tripulada para Marte. Então eu sou um pouco assim mais cauteloso com relação a enviar um ser humano para Marte. Eu acho que já é algo um pouco mais distante da nossa realidade. Você colonizar entre aspas, né? A Lua já é algo mais factível. Então você ir lá e montar, tem a estação espacial, você monta uma base na Lua. E de tempos em tempos você mantém algumas pessoas lá e faz pesquisas, faz estudos. Então isso eu acho que já é algo mais próximo do real. E sobre o lixo espacial, eu lembro o ano passado, eu participei do evento por completo, foi muito bom. Participei de tudo, deu para ver bem Saturno, participei do planetário, das palestras, e o lixo espacial, claro, todo ano sempre é um problema, né, para todas as missões, para o futuro também, como o senhor falou, para a Lua, enfim. De concreto, o que tem hoje para tentar minimizar ou tirar ou destruir esses lixos? Então, o que tem, assim, digamos, de mais efetivo no momento é você não aumentar o lixo. Então, o que existe um protocolo internacional que quando você lança uma missão para o espaço, você já tem um plano de como retirar aquilo que você está enviando. Então, quando a gente fala retirar, às vezes nem sempre é trazer de volta para a Terra, às vezes mas geralmente a ideia é você manda de volta para a Terra, mas ele acaba sendo incinerado na atmosfera, né? Não chega a cair. Então você faz isso de uma maneira planejada. Então, quando você lança alguma coisa, você já planeja isso, você já deixa combustível na sua sonda, para você direcionar para o jeito que você quer e fazer isso e não deixar a sujeira lá, não deixar o lixo espacial lá. Quando você tem um satélite artificial que está observando e vai durar alguns anos, a ideia é que você já planeja agora, e no final da vida dele você deixa um pouco de combustível e aí você tira ele da órbita onde ele está para ele não atrapalhar mais ninguém.
Então, esse é o principal, eu diria assim, cuidado que vem sendo tomado ultimamente. Nem todos, né? Alguns não fazem isso, mas a maioria tem tentado fazer isso, de modo a evitar o aumento. A retirada do lixo espacial já é um problema bem mais complexo, tirar o que está lá, né? Então, tem uma missão que está planejada aí para breve, em que é uma missão, digamos assim, experimental, né? Lançar uma sonda que ela vai lá e ela vai coletar um satélite grande que está lá já há anos parado, perdido, atrapalhando, e puxar ela e trazer em direção à Terra e ela vai desintegrar na atmosfera. Então, existe uma missão para isso. Mas isso aí é só para exemplificar. Vai lá pegar um e fazer isso, né? Mas você tem lá milhares. Sim. Então, não dá para você fazer assim. Então, mas é só para experimento e tentativas de como ir eliminando. Então, não existe, assim, uma proposta concreta de, ó, daqui tantos anos a gente vai remover boa parte do lixo. Não existe isso no momento, nada nesse sentido. Existe a tentativa de não deixar aumentar. Mas já é um início, porque as missões anteriores não pensavam, não Sim. fizeram isso, né? O espaço é gigantesco, né? Então você ir para o espaço era uma coisa difícil, aí você vai, aí outro vai, aí começa a colocar as coisas, pensa na tecnologia, nos retornos que vai ter, e aí só a hora que começa a ficar meio congestionado, né? Que você fala, Parece que poxa, isso aí tudo é pode assim, dar né? problema, né? É a Aqui na falta de Terra também. um pouco de, exatamente, a falta um pouco de visão, né? Você chega num lugar totalmente aberto, né? Planejamento, né? Aí ao longo do tempo aquilo vai deixar resíduos, vai deixar resquícios que alguém vai ter que cuidar e vai ter que se preocupar e gera problemas, né? Tá certo, professor. Estamos conversando aí com o professor Otto, coordenador, professor podemos falar Unesp Guaratinguetá. física, sim, mas Ah, eu falo sim, assim, a minha formação é física, física, departamento de astronomia, matemática, né? Área de matemática, astronomia. física, isso, da Unesp de Guaratinguetá, coordenador do projeto Asteroid Day, e vai ocorrer dia 30 agora. E dia 27, só ratificando a informação, vai ter esse, não é um projeto, vai ter essa, como se fosse uma Concurso interação, de né, com os desenhos. alunos, um curso de desenhos, interação aí com o pessoal que vai fazer os desenhos e mandar, e online mesmo, ao vivo, né, dia 27, né? É, o que ocorre é o seguinte, né? Esse desenho a criança faz, você tira uma foto e envia para a gente, tem um formulário na internet, é bem fácil, tá? E aí você vai lá e faz o upload. E aí a gente vai até dia 27, que é domingo. E aí na segunda e terça-feira, quarta-feira, a gente vai fazer uma escolha, né? É difícil, imagina, desenhos de criança, todos são fabulosos, né? Mas a gente vai fazer uma escolha e pelo menos os 3 primeiros serão premiados, ganharão um prêmio. Mas essa premiação e essa informação de quem ganhou só vai sair no dia do evento. Então, no nosso Asteroid Day, no dia 30, né, a gente pretende mostrar vários dos desenhos ao longo da programação, entre uma live e outra, mostrar vários desenhos das crianças. E por volta das 9 da noite, 9h30, a gente vai falar dos vencedores e depois a gente envia a premiação para cada um deles. E todos os participantes vão receber um certificado. Então, todo mundo que mandar o seu desenho, a criança vai receber um certificado de participação no evento. E tem uma grande chance do desenho dele aparecer durante a apresentação, ser mostrado em tela, e alguns serão selecionados para premiação. E você que está nos assistindo, é um momento muito importante, né? Eu diria, o futuro está aí, né, professor? Agora parece que a Terra já está bem, vamos dizer assim, colonizada, não temos mais o que fazer, apesar das pessoas criticarem alguns aí, dizer que os oceanos ainda precisam ser explorados, né? Alguns. Mas praticamente agora parece que vai ser o espaço mesmo, né? Turismo espacial, exploração espacial, como o senhor falou, mineração espacial. Então vai ser muito importante você que está nos assistindo aí participar online dia 30 deste evento, Asteroid Day. Se o senhor quiser colocar mais algumas informações. Bom, convido a todos, as crianças, a participar dos desenhos, do concurso, todo mundo quiser assistir, participar do Asteroid Day. A ideia é passar informação para vocês, atuais, informações de ponta,
de maneira acessível, que todos possam se interessar, gostar, fazer perguntas, e também vamos ter a parte do telescópio ao final do evento. Então, todos estão convidados, é gratuito, vamos aproveitar. Quarta-feira que vem, dia 30, das 7 às 10 da noite. Foi um prazer conversar com você, agradecer muito a participação do Zapa na divulgação desse tipo de eventos, e presta um serviço, eu acho, importantíssimo para a sociedade, em divulgar esse tipo de eventos culturais e científicos e acadêmicos que interessa para a sociedade como um todo. Obrigado, é um prazer participar dessa Eu que apresentação. agradeço, professor. Até lá, até dia 30, estaremos juntos. Eu vou participar também. Ok.